A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da PEC, que acaba com a reeleição para presidente, prefeitos e governadores. A proposta ainda tem mudanças para o mandato de senadores. Vamos entender tudo com o André Anelli. Como ficariam os mandatos, então, desses cargos do Executivo? Como ficaria para o Legislativo? Conta pra gente, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A PEC, de fato, previa o aumento do mandato dos senadores de 8 para 10 anos, mas a própria CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, decidiu reduzir o tempo para 5 anos, igual ao período dos demais cargos. A proposta ainda unifica as eleições no Brasil para que todos os cargos sejam disputados de uma única vez a partir de 2034, acabando com as eleições a cada 2 anos, como ocorre hoje. A proposta prevê um período de transição para o fim da reeleição. Em 2026, as regras continuam as mesmas de hoje, ou seja, nas próximas eleições, nada muda. Em 2028, os prefeitos candidatos poderão se reeleger pela última vez e os vencedores terão um mandato estendido de 6 anos. Isso para que todos os cargos coincidam na eleição já de 2034. Em 2030, na eleição anterior, será a última, então, com a possibilidade de reeleição para governadores eleitos em 2026. E em 2034 não será mais permitida qualquer reeleição e os mandatos passarão a ser de 5 anos. As alegações principais dessas mudanças são de que as eleições a cada 2 anos esvaziam aqui o Congresso Nacional, devido à necessidade dos parlamentares apoiarem os candidatos locais, e um outro argumento é o de redução dos custos, principalmente de logística, com menos eleições. Evandro. Beleza, obrigado, Anelli, pelas informações. Vamos lá, Piperno, vamos descer um toboágua de mais uma mudança aqui no processo eleitoral, nas leis brasileiras, mas a gente vai falar de acabar com a reeleição. Muita gente diz que hoje o grande problema do gestor que chega ao cargo no Executivo, seja prefeito, governador ou presidente da República, é o fato dele já pensar na reeleição e não no mandato que ele tem pela frente. Você avalia que 5 anos, então, num único mandato, poderiam resolver essa situação? Puxa vida, Evandro, cada vez mais, eu dou razão para o Barão de Tararé, né? Da onde menos se espera, é da onde não sai nada mesmo. Imagina só você, meu caro amigo, que está nos ouvindo aí, em casa, no rádio, na TV, no Uber, nos táxis, se a gente vai esperar alguma coisa boa desse Congresso brasileiro. Veja só você, isso é uma utopia, é você acreditar, por exemplo, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Duende, essas coisas todas aí. É óbvio que isso é uma porcaria, essa regra é um lixo. E como pelo menos eles vão deixar para 2030 e não sei quanto, tomara que nesse meio tempo apareça alguém e fale, opa, vamos voltar à regra que era antes, porque ela não era tão ruim assim. Porque, afinal de contas, eu acho que o eleitor tem o direito de reeleger aquele gestor que ele ache bom. Eu acho, inclusive, que é bom que a gente tenha eleição a cada 2 anos, até para dar recados, até para reavaliar. Então, não é isso que está encarecendo o processo, então, não é eleição a cada 2 anos, são as gestões ruins. Imagina a acomodação desse pessoal sem eleição no meio. Aí, né? Agora, eu sempre cito aqui, já comparei muitas vezes com os Estados Unidos, que a última vez que mudaram a regra em relação à duração de mandatos, especialmente o do presidente, foi em 1951, né, para a posse do seguinte, que foi Eisenhower. Mas foi uma mudança pequena. Então, a posse seria em março, foi antecipada para o dia 20 de janeiro, ou então dia 21, se cair no domingo. Aqui não. De lá para cá, o Brasil já... Contei aqui outro dia, já mudou 7, 8 vezes. E daqui a pouco vai acabar mudando de novo. Não há nenhuma chance de perenização de regras, porque, afinal de contas, eles querem jogar para a torcida. Eu quero saber o seguinte, será que vão impor alguma trava ao limite de reeleições também de deputados e senadores? Eu gostaria que tivesse isso. Gustavo Segré, é isso que te incomoda, que te intriga? Não, perfeito. Eu vou nessa linha também. Eu acho que deputados e senadores deveriam ter a mesma pauta também. O que não consigo entender é que no momento em que a Câmara de Deputados aumenta 18 deputados para 531 em lugar de 513,
em um momento em que o Brasil precisa, e não é nessa ordem de prioridades, mas precisa, reforma trabalhista. Hoje estamos discutindo 6x1, 4x3, daqui a 10 anos, a metade dos empregos que hoje conhecemos não existirão mais. Não sou eu que falo, é um estudo da Universidade de Barcelona. O Banco Mundial está dizendo que 78% das crianças menores a 10 anos estarão trabalhando em empregos que ainda não foram criados. Nós temos um fundo que não termina mais no déficit previdenciário. Nós temos uma necessidade de uma reforma administrativa. O crescimento da quantidade de funcionários públicos cresceu mais de 100% contra um crescimento demográfico de 37%. Então você fala, eu acho que ou o Congresso não está entendendo as prioridades da sociedade ou estamos sendo mal representados. Agora, se estamos sendo mal representados, eu acho oportuníssimo que isso inclua também a possibilidade de que um deputado sabe que tem 4, 5, 6 anos, não sei quanto, para fazer um trabalho que ele vai fazer. É tempo suficiente para colocar a quantidade de projetos de lei que ele quiser. Se não conseguiu nesse, não vai conseguir depois. Então, vamos migrar, vamos fazer um giro de pessoas que tenham novas ideias, novas formas de encarar a política e, sobretudo, de mostrar ética e lógica no seu desempenho como representante do povo. Porque a gente conheceu já muitos parlamentares que ficaram 5, 6 mandatos aí e não conseguiram aprovar absolutamente nada. Ô, Zé Maria Trindade, além de acabar com a reeleição, pessoal, vocês estão falando do meu ponto aqui, desculpa aí. Além de acabar... agora eu esqueci o que eu ia te falar, me confundi. E, Zé Maria Trindade, conta para mim de que maneira que isso está acontecendo aí nos bastidores da Câmara e do Senado, essa possibilidade de acabar com a reeleição e, principalmente, manter esse líder só por 5 anos. Pois é, olha, uma vez participando de um debate aqui sobre reeleição e tal, eu defendo, né, que o deputado também tenha um limite de reeleição. E um parlamentar que estava na mesa de debates me disse, ô Trindade, você está equivocado, porque aqui a cada mandato a gente aprende mais. E eu respondi, é isso que me preocupa muito, é o que vocês aprendem em cada um desses mandatos. Quanto mais mandato aqui, a raposa fica mais felpuda e é mais problema para o país, né? Então, essa é a realidade. Esse negócio de mandatos aí, que ele não gostou da resposta, falou, não, aí você está apelando. Eu falei, não, mas é a realidade. Pode olhar, quanto mais mandato tem aqui, é mais cruzinha tatuada no braço. Olha, é o seguinte, o mandato presidencial foi discutido na Constituinte, né? Eram 6 anos de mandato. Aí o Sarney entrou, né? E durante o debate da Constituinte foi muito assim, 5 anos, 6 anos ou 4 anos. E aí definiram os constituintes um mandato de 4 anos e pronto, sem reeleição. Sarney tinha um mandato de 6 anos. Como a Constituição estava aberta, definiram, e foi uma das grandes decisões dos constituintes, e no voto, uma delas foi presidencialismo e tal, foi o mandato Sarney. E todo mundo ficou com a impressão que o Sarney ganhou 1 ano, porque o mandato saiu de 4 anos e ele teve 5 anos de mandato. Só que o mandato dele era de 6 anos e ele negociou, não, vamos colocar 5, ficou 4. E aí o governo Fernando Henrique deu certo. O Plano Real acabou com a inflação, melhorou a qualidade, e aí o Mendonça, filho, que hoje é deputado, né? Filho do Mendonça, o Mendonção, é o Mendoncinho, que foi ministro, um grande parlamentar, teve a ideia de apresentar a emenda da reeleição e passou. E a partir daí houve a possibilidade de reeleição, quer dizer, foi emenda à Constituição. E a partir daí o mandato de um prefeito, governador e presidente passou a ser de 8 anos, com essa possibilidade de reavaliação em 4 anos. Raramente se um governador, prefeito ou presidente da República não se reelege. O Bolsonaro foi um ponto fora da curva. E foi uma coisa tão estranha que eu me lembro que o Fernando Henrique, o primeiro a ser reeleito, nem sabia como fazer campanha, até ele estranhava. Ele falava, mas como eu vou fazer campanha, presidente da República? Como eu vou chegar num município para fazer um comício? Naquela época tinha uns showmícios. Presidente da República, no banho presidencial, cheio de segurança da presidência. E foi assim. Depois houve leis que regulamentaram. Hoje há uma diferença muito pequena. E é desproporcional o governante no poder disputando com outro desafiante que não está no poder. Mas, enfim, essa é a reeleição.
A tentativa de colocar ali 5 anos, 4 anos eu acho pouco mesmo para um mandato. Mas eu acho interessante mesmo acabar com a reeleição. Até hoje, eu conversei recentemente com o Mendonça, ele defende a reeleição. Ele acha que é uma ideia boa e que isso leva os governantes a se esmerarem na qualidade para se reeleger. Mas, de qualquer maneira, o Congresso Nacional definindo isso aí vai ser lá para frente, não vale para o governo Lula, e enfim, e não vai esticar e nem cumprir mandato, isso é muito importante. Exatamente. O alinhamento aconteceria a partir de 2034, segundo essa regra que está sendo debatida agora, que passou na CCJ, que vai para o plenário do Senado. Se passar no Senado, acho que em 2 votações, ainda precisaria ir para a Câmara e ser aprovado lá também. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E tem a questão, né, Gani? O fato de questões estruturais, problemas estruturais que precisam ser debatidos e resolvidos, mas que não são populares, vão ficando engavetados. Enquanto outros que, de certa forma, mexem com essa questão da popularidade, com o fato de muita gente achar que a reeleição é um instituto que prejudica hoje o país, porque o plano se estende e a pessoa acaba não fazendo tudo aquilo que ela faria naquele momento, ou começa a adotar estratégias populistas, isso vem à tona, em detrimento de outros. Exatamente. Como é que está essa balança para você? Pois é, Evandro, há argumentos dos dois lados, né, para defender o fim da reeleição ou a continuidade da reeleição. O fim da reeleição seria que o governante não tomaria medidas populistas, pensaria mais no país, em políticas de Estado, dado que ele não continuaria no poder. Com a reeleição, muitos políticos adotam medidas populistas, que são aquelas medidas, Evandro, ilusórias, né? Que são benéficas no curto prazo, que dão um benefício no curto prazo, a medida populista, mas que traz prejuízos ao país no médio e no longo prazo, porque ele não quer assumir o ônus de medidas mais difíceis, dado que ele está pensando na sua reeleição. Portanto, você tem esses dois lados. Agora, por outro lado, também a reeleição permite uma continuidade de um projeto. E muitas vezes você tem bons governantes. Foi assim, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Havia um sentimento na sociedade de continuidade daquele projeto do Plano Real. E foi por isso que foi colocado a reeleição, porque a sociedade, na sua maioria, queria a continuidade da estabilidade monetária, de reformas fiscais, de independência das agências reguladoras. Ou seja, pesando nessa balança que você trouxe, Evandro, eu acredito que é benéfico para o país continuar com a possibilidade de reeleição. Por quê? Porque para o Brasil existe um problema, que é a falta de continuidade de políticas públicas. As políticas aqui são muito imediatistas, são muito de curto prazo. Então, quando há essa continuidade, né, de política pública, pelo menos 8 anos, é benéfico para o país. E além do que, eu concordo com o Segré, tem uma infinidade de prioridades na frente. Você tem questões de segurança pública, tem uma verdadeira guerra civil no Brasil hoje. Você tem uma inflação que é persistente, que está incomodando, que está corroendo a renda da população, do trabalhador. Você tem um problema previdenciário que é urgente ser resolvido. Você tem uma crise de saneamento básico. Você tem dengue. Você tem um problema fiscal, você tem uma série de prioridades e a gente está discutindo uma perfumaria, que é a reeleição.